Olá, alunos! Iniciando mais uma aula da disciplina de Ortopedia e Traumatologia. Na aula de hoje nós vamos abordar o conteúdo voltado a bursite e tendinite. Então, iniciando essas informações, nós vamos compreender que ao falarmos sobre inicialmente a bursite, ela se refere a uma inflamação voltada à bursa. Então, essa inflamação ela pode acometer a região voltada ao ombro ou região do quadril, em que essa bursa, encontrando-se inflamada, espessada, vai trazer comprometimentos ao indivíduo. Vejamos só, quando apresenta-se a inflamação dessa bursa, então a inflamação de uma pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações, funcionando aí como um amortecedor. Então, esse amortecedor, eu me refiro à presença do evitar contato entre os ossos, tendões e tecidos musculares. Então, se a gente tem essa bolsa evitando o impacto entre essas estruturas, porém, o excesso do impacto direcionado a ela vai poder trazer inflamação, vai trazer a presença da sua bolsa estar se espessada. Isso quer dizer que, nessa situação, eu vou ter aí a presença dela, da bursite, que vai ocorrer principalmente nos ombros, cotovelo e joelhos. Então, consequentemente, a gente conta aí com as regiões comuns de surgirem comprometimentos, dificuldade na movimentação. E isso vai influenciar na presença de sintomas. Sintomas que a gente vai descrever, como o paciente refere a presença de dor, que não consegue movimentar aquela estrutura, pois há a presença de edema, que é o inchaço, se fazendo, por exemplo, num quadro de bursite na região do ombro. Então, a bursa ela vai se encontrar demasiada, espessada, que, consequentemente, por ela se encontrar nesse padrão, eu tenho a diminuição da mobilidade. Que vai trazer ao que a gente associa com uma inflamação. Inflamação da bursa e restrição do movimento. Então, nós vamos compreender que a bursa estando inflamada, ela vai estar associada a uma diminuição da mobilidade e, consequentemente, dor à movimentação pelo paciente. Então, nessas situações, as causas que podem estar levando ao quadro de bursite, nós podemos destacar como traumatismo. Então, traumatismo envolvendo aquela região do ombro, infecções, lesões por esforço repetitivo, uso excessivo das articulações, tudo isso pode levar ao surgimento da bursite. E essas situações fazem com que a gente observe que a gente vai contar com a presença do acrômio, que vai estar ali, ó, abaixo tendo a bursa que se encontra inflamada, o tendão do músculo supraespinhoso, que é ele o mais utilizado, que vai poder, por esforço repetitivo, provocar a inflamação dessa bursa, que em associação com esses movimentos repetitivos, a associação com a artrite, que é a inflamação das articulações, e até mesmo a artrite gotosa, que vai contar com o depósito de cristais de ácido úrico naquela articulação. Tudo isso está influenciando, está levando ao surgimento do que a gente chama aí de bursite, que vem a ser a inflamação da bolsa. E esse comprometimento faz com que a gente observe com o diagnóstico de bursite a presença da história do paciente voltada ao exame físico. Então, o que isso quer nos dizer, nos identificar? Que esse histórico de bursite é feito voltado ao paciente através desse exame, pois, de acordo com os relatos descritos por ele, o exame que a gente vai estar realizando vai fazer exame físico que a gente identifique. E esse identificar vai estar geralmente associado ao estabelecimento de diagnóstico, sem necessidade de exames laboratoriais ou de radiografia. Lógico que esses exames eles vão servir como um complemento, já que eles são exames complementares. Então, exame para complementar o diagnóstico, para complementar a presença dessa afecção. Porém, a gente vai compreender que o relato do paciente e o exame físico são informações essenciais para que a gente consiga identificar a presença dessa bursite. Lembrando que o diagnóstico clínico é ofertado pelo médico. Então, nesse diagnóstico, a gente vai identificar que quando existe a suspeita da infecção, o médico ele pode solicitar a coleta de líquido da bursa e realização do exame a fim de buscar bactérias ou células de defesa do organismo, que apresenta ao longo dos glóbulos brancos. Então, consequentemente, através de exames de imagem,
como por exemplo, ao longo de uma ultrassom, volta da região do ombro, ele vai começar a observar a presença da bursa espessada e, consequentemente, ele já identifica ali a inflamação desse tecido. Pois, no quesito tratamento, a gente vai observar que é muito utilizado medicações anti-inflamatórias. Então, o tratamento ele inclui o uso de anti-inflamatórios, relaxantes musculares, aplicações de gelo e redução do movimento naquela área lesionada, naquela área afetada, para que através disso a gente consiga compreender que se eu tenho a redução dessas situações, eu consigo levar aí a uma melhoria da função. Para que a gente consiga, através de tudo isso, observar que os exercícios vão poder ajudar desde orientações aos profissionais especializados, como os mais graves, que podem exigir intervenção cirúrgica. Então, nós vamos compreender que o tratamento ele vai através de uso de medicações, vai através de tratamento cirúrgico e o tratamento não invasivo, através de exercícios que levem à melhoria, à correção daquela estrutura e eliminação da dor. Outro ponto importante é que a gente pode observar que nos casos da tendinite, nos casos da bursite, nós vamos estar contando aí com a presença da redução primordial da inflamação e, consequentemente, redução da dor. Então, ao falar agora sobre tendinite, nós vamos compreender que é uma inflamação surgida através dos tendões. Então, é uma inflamação dos tendões. E a tendinite, se referindo à inflamação dos tendões, ela também pode levar à inflamação de sua bainha. E isso quer dizer que os pacientes vão apresentar como sinais e sintomas os mesmos vistos ao longo da bursite. Então, eles vão contar com a presença nesse momento de processos inflamatórios que levam à presença de dor, aumento da temperatura naquele local, vermelhidão, edema, inchaço, que vão levar aí ao que a gente descreve como microlesões. As microlesões, elas estão nos referindo a situações em que vão poder nos levar a pequenas lesões ao longo dos tendões, que essas lesões podem se ampliando e tornando-se macrolesões, levando à ruptura completa do tendão. Então, todos esses comprometimentos vão poder nos levar a identificar a presença do que a gente descreve como tendinite, que vai estar surgindo aí através de microlesões e se tornar macrolesões. Então, na tendinite, nós vamos compreender que essas micro se tornar macro, lesões surgidas ao longo dos tendões. Então, vamos identificar aqui, ó, a presença da musculatura, com seu tendão estando cada vez mais comprometido. Então, pequenas rupturas até se tornar uma ruptura mais extensa e, consequentemente, eu conto aí com a inflamação do tendão, que apresenta esse quadro de ruptura. Então, essa tendinite, a gente vai contar que o tendão, ele é uma estrutura com coloração branca, brilhante, de grande resistência a cargas e que liga-se ao músculo e, consequentemente, até o osso. Então, ele transmite a energia e força gerada no músculo até o osso. Porém, a gente vai compreender que esse conjunto músculo e tendão, ele, em paralelo com o osso, vai fazer com que a energia seja gerada ao músculo, que, consequentemente, traga movimento ao longo dos ossos, traga movimento das articulações. Só que essa energia que é gerada ao músculo para que ele contraia, relaxe e gere movimentos ao longo das articulações, o uso repetitivo vai trazer energias repetitivas, vai trazer movimentos repetitivos, que aí, de modo inadequado, pode contribuir para trazer lesões. Então, esse conjunto que envolve músculo, tendão e osso, que leve aí a esse comprometimento voltado às articulações e, consequentemente, à locomoção. Portanto, em quadros de paciente com tendinite, a gente observa que quando não excedemos nos exercícios, a liberação de calor pode atingir temperatura de até 45 graus dentro do tendão, levando à morte e degeneração das células, causando um processo inflamatório e, portanto, tendinite. Então, é assim que muitas vezes a tendinite vai estar surgindo no paciente, pois levará a um enfraquecimento gradativo no interior do tendão. Então, se leva a enfraquecimento gradativo, o constante enfraquecimento dele
vai levar ao que a gente descreve como uma ruptura completa, pois as microlesões, devido a esses comprometimentos parciais, vai aumentando, aumentando, tornando-se uma macro, consequentemente, uma ruptura completa. E assim, nós vamos entender que as causas desse padrão voltado à tendinite, a gente descreve como a inflamação que pode ocorrer por excesso de força, por movimentos repetitivos, por posturas ou posições viciosas que vão levar a variações anatômicas do tendão. Se eu conto com variações anatômicas, eu conto com a irrigação, com a inserção e com a situação voltada ao tendão extranumerário, ou seja, a sua movimentação excessiva interferindo aí, através de lesões. Microlesões ao tendão, tornando-se macro, levando à dor, levando à inflamação. Todos esses comprometimentos fazem com que a gente entenda que nos casos da tendinite, nos seus estágios iniciais do surgimento dela, nós podemos contar com os sintomas de processo inflamatório, ou seja, inflamação naquele local, que nos incomodarão e nos farão diminuir ou até interromper as atividades físicas. E isso faz com que a gente também apresente que na descrição voltada à tendinite é mais comum no osso, ou corrigindo, ela é mais comum no nosso meio, para que a gente consiga compreender que ela vai estar levando ao comprometimento voltado à musculatura do ombro, descrito como musculatura, o grupo muscular, que vai compor, que irá formar o manguito rotador, que é justamente a associação também com a região voltada à epicondilite, então inflamação dos cotovelos, tendinite nos extensores de punho, tendinite patelar e tendinite de Aquiles, que vai comprometer a região do tornozelo. Então, todas as articulações a gente está vendo aí que possuem comprometimentos. Então, esses grupos de articulações com esses comprometimentos faz com que a gente identifique o que a gente descreve como tendinite. E assim, ao longo da descrição da tendinite, nós contamos com a classificação delas, pois a gente vai ter, ao longo do caminho das microlesões para macrolesões, então, existem classificações ao longo deste percurso. E essa classificação nós vamos contar com a presença do alargamento do tendão com lesões, na classificação grau 1. Então, a do tipo 1, se eu conto com alargamento do tendão com lesões que vão representar no mínimo o rompimento do padrão de fibras e infiltração mínima de líquido inflamatório. Ao longo de que a gente observe que no tipo 2 apresente ruptura de fibras e inflamação local. Então, entre a classificação tipo 1 e tipo 2, tendo essas descrições, faz com que a gente leve a observar que quando a gente chega à classificação do tipo 3, vamos contar com lesões que apresentam rompimento de fibras significativas. Então, a lesão já está tomando proporção maior, já está se tornando aí uma macro lesão. Para que quando a gente chegue ao longo da classificação do tipo 4, a gente conte com áreas escuras e homogêneas dentro de estrutura tendínea, indicam quase ruptura total de fibras com formação de hematoma, ou seja, coleção de sangue naquele local. Então já tem aí uma macrolesão, que é quase uma ruptura completa daquele tendão. Na descrição da tendinite, ao que a gente falou, exame físico, que é relatado pelo paciente. Então, exame físico, ele consiste em a gente observar minuciosamente inspeção através do olhar, da palpação, para que através disso tudo a gente consiga observar que vai ser utilizado em pesquisas visando a sensibilidade durante a avaliação desse paciente, goniometria, pesquisa de força muscular, a fim de que se chegue a um diagnóstico preciso. Então, o que isso quer dizer? Que ao longo dessa situação, nós estamos contando com a informação dos tendões, para que a gente consiga, através dessas situações, elevando e identificando com maior riqueza em detalhes o surgimento de até onde ocorre a extensão da gravidade da tendinite nos pacientes. Então, devemos levar em consideração todos os sintomas relatados por eles, assim como a própria postura e fisionomia do mesmo durante a consulta.
Logo, podemos afirmar que o quadro clínico ele pode ser de etiologia compressiva, inflamatória e até mesmo desconhecida. Então, o quadro clínico com essas situações é o quadro em que a gente passa a observar a presença de, devido a fatores compressivos que levam à inflamação, são situações que vão estar levando aí à presença da tendinite. E assim, nós vamos compreender que quando a gente fala de diagnóstico, então, o diagnóstico pode ser feito clinicamente, ou seja, o médico em que vai estar avaliando e dando esse diagnóstico ao paciente, levando em conta as características dos sintomas e os resultados dos achados neurológicos. O resultado é observado através de exames, como por exemplo, quando observou o quesito sensibilidade do paciente. Então, a preservação da sensibilidade, o aumento de sensibilidade, a presença de dor naquele local, dor irradiada. Então, tudo isso fez com que observasse para que chegasse a esse diagnóstico. Então, nós estamos contando aí com exames de raio-x, exames de tomografia, ressonância magnética, que vão ajudar e vão determinar o tamanho dessa lesão, ou seja, o comprometimento. Até em que extensão está ocorrendo o comprometimento daquele tendão. Que grau é esse de seu comprometimento? Então, na tendinite, o seu diagnóstico é um diagnóstico que é utilizado como exame complementar, o exame ultrassom. Então, diagnóstico ultrassonográfico, contando com a presença do ultrassom, para poder determinar o local, a exatidão do local e, consequentemente, o grau de comprometimento. Então, o exame ultrassonográfico é atualmente a técnica mais comum usada para diagnosticar tendinite, consequentemente, para monitorar a reparação da região comprometida. E assim, nós vamos entender que ao longo desse tratamento, ele conta com a presença da diminuição de atividade física ou do local afetado. Então, isso quer dizer o seguinte, que naquela região comprometida, durante aqueles momentos de dor, temos que reduzir o excesso. Então, reduz a atividade física naquele local, reduzir o impacto, reduzir os movimentos repetitivos, reduzir cargas, para que esteja ali uma fase de repouso daquele tecido, de recuperação. Então, o tratamento geralmente consiste na diminuição ou retirada da atividade física do local afetado e, consequentemente, uso anti-inflamatórios. Por quê? Se aquela região já apresenta-se inflamada, nós temos que dar uma pausa a ela, para que ela se recupere. Então, não dá para poder impor mais movimentação repetitiva, não dá para trazer ali mais mobilidade ao local. Então, reduz o movimento, reduz a mobilidade. E associado a isso, anti-inflamatórios, medicações anti-inflamatórias para reduzir o processo álgico do paciente, reduzir a inflamação. Lembrando que a medicação ela é ofertada pelos médicos, são eles que vão prescrever, e imobilização, em alguns casos, associada a uma reparação cirúrgica. Então, esses pacientes vão poder necessitar da presença da imobilização daquela articulação, para que leve aí uma organização da estrutura e uma reparação cirúrgica daquele local. Então, em alguns casos a gente vai estar contando com isso aí, levando aí uma reparação através de procedimento cirúrgico para poder reparar o tendão que foi rompido, que está em fase de rompimento parcial ou total, e uma imobilização daquela articulação para poder evitar movimentos repetitivos, já que a articulação vai estar imobilizada, com movimentos reduzidos, e, consequentemente, para trazer ali a presença de uma adequação da estrutura, até que ela seja solucionado o processo de inflamação e volte a possuir a mobilidade conforme esperado. Então, na tendinite do manguito rotador, a gente vai estar contando com a tendinite mais específica, agora voltada à região do ombro, pois a gente vai estar identificando que a amplitude de um movimento vai depender da integridade da articulação envolvida, e estas são sustentadas internamente por ligamentos, sinóvias, cápsula articular, que vai ser externamente por tendões, músculos, fáscias e até mesmo nervos. Então, essas estruturas são responsáveis por grande parte das cargas oriundas da movimentação e atividade física
diária. Consequentemente, nós vamos compreender que essa região do ombro, devido a essas estruturas receberem cargas e movimentos repetitivos, são elas que vão estar sendo comprometidas. Se são elas que vão estar sendo comprometidas, a gente vai observar que é a movimentação e a atividade física diária com movimentos inadequados, movimentos ergonômicos inadequados, que vão poder predispor o surgimento das lesões, dos microtraumas. Então, essa tendinite do manguito rotador, ela vai estar contando aí com a presença da região do ombro, sendo o tendão das musculaturas comprometido. Vejamos só, lesões aqui acontecem com mais frequência em praticantes de beisebol, natação, tênis, vôlei, voleibol, handebol, profissões práticas esportivas que leve o uso excessivo dessas articulações do ombro e que, consequentemente, está trazendo rupturas traumáticas a esses tendões. Então, vejamos que esses pacientes, ele conta com a presença de elevação repetida do braço em associação com a força e a posição estática do mesmo. Então, eu estou tendo ali um uso excessivo dessa articulação em treinos, em prática esportiva, em jogos de competição, que está levando o uso de cargas excessivas e, consequentemente, movimentos excessivos, movimentos repetitivos e trazendo aí um dano a essa musculatura, um dano ao tendão. Vejamos que ao longo dos tendões a gente pode contar com o músculo subescapular, supraespinhal, infraespinhal, o músculo dos redondos em paralelo com os romboides, músculos que eu vou ter os tendões vinculados à região do ombro comprometida. E esse comprometimento, quando a gente coloca lá tendinite do manguito rotador, nós vamos entender que ele pode influenciar na região voltada ao cotovelo e ao punho. Porém, esse processo ele vai iniciar com edema e hemorragia ao longo da região do manguito rotador. Então, isso quer nos dizer que o paciente apresenta edema, inchaço, hemorragia, eliminação, ou seja, coleção de sangue, que vai evoluir para espessamento fibrótico e mais tarde degeneração do mesmo, com laceração do tendão e esporões, ou seja, espículas, projeções ósseas, que a gente vai contar que esses osteófitos vão estar se formando nas regiões ao longo das estruturas ósseas e, consequentemente, na medida em que há o contato entre eles na movimentação do membro, vai estar surgindo a dor no paciente. Então, a tendinite do manguito rotador, ela vai ter como diagnóstico a laceração do tendão do músculo supraespinhoso, no caso do paciente que cair sobre o braço estirado, ou levantar um objeto muito pesado. Então, profissões que trabalham com elevação de cargas ou transporte contando com os membros, consequentemente, eu vou estar contando aí com desgaste voltado a esse tendão e assim surgindo o comprometimento. Vai estar levando a atrofia do músculo supraespinhoso. Aí a gente observa que a tendinite crônica do manguito rotador é uma rotura do tendão que vai ocorrer em uma lesão aguda no tendão, tornando-se com o tempo cronicamente evoluindo e assim surgindo a inflamação. Então essa queda ou associação com movimentos de força, tudo isso vai poder levar à inflamação, vai poder levar consequentemente ao comprometimento deste tendão e assim podendo levar à sua ruptura. Portanto, durante o exame físico, nós vamos observar algumas situações. Quando a gente observa, por exemplo, testes que podem levar a observar a presença da tendinite, a gente está levando ao exame físico. Então, testes de impacto de NIR são testes que vai permitir a gente observar ao longo do paciente, quando a gente faz com que observe segurando o ombro do paciente com uma das mãos e com a outra elevação do braço passivamente, promovendo uma flexão anterior com rotação interna. Então, o polegar do paciente vai estar apontando para baixo. Isso quer dizer que o teste é positivo na medida em que o paciente refira a dor. Então,
exame físico e teste, o teste é provocativo de dor. O teste ele vai ser utilizado para que a gente provoque a dor no paciente, de acordo com o relato que ele disse sentir dor naquela região, então faz o teste clínico para ela. E se ele referir dor durante a realização do teste ou ao final do teste, isso já confirma a presença da dor descrita por ele. Então o teste ele passa a ser provocativo por estas razões. E, consequentemente, esse teste avaliado durante o exame físico, descrito como teste de impacto de NIR, ele vai servir para poder a gente observar que se eu tenho aqui o movimento de elevação passivamente do braço com uma flexão anterior e rotação interna, eu estou contando aí com o uso desse tendão devido à funcionalidade e à movimentação da musculatura, levando a sua contração e relaxamento. Então eu consigo aí provocar dor no paciente pela movimentação da estrutura. Então, nós vamos compreender que na tendinite do manguito rotador, ela conta como exame físico. E esse exame a gente identifica como teste de impacto de Henck's, em que um outro teste a gente pode observar que é com o cotovelo flexionado anteriormente a 90 graus. Então, o paciente aqui, ó, apresentando uma flexão do cotovelo a 90 graus, vai promover uma rotação interna passiva. Então, o teste ele vai ser positivo se o paciente sentir dor. Então, como é que vai ser apresentado isso? Se o meu paciente se encontra com o cotovelo nesse padrão, fazendo a flexão de 90 graus, e ele vai rotacionar internamente de modo passivo, então a dor vai se apresentar aqui, na região do ombro. E isso a gente está aí fazendo o teste para poder provocar dor no paciente, a fim de a gente confirmar. Então, é essa a função do teste, confirmação do diagnóstico para aquele paciente. Ao longo de que a gente possa observar, um outro teste associado, descrito como teste de Pater. Então, esse teste que é realizado durante o exame físico, ele vai ter o objetivo de observar a integridade do tendão do músculo infraespinhoso, através da resistência isométrica e rotação externa com o braço abduzido a 90 graus e o cotovelo flexionado. Então, esse teste vai servir aí como positivo se um paciente apresentar em um dos braços fraqueza muscular e associada à presença de dor. Sem fraqueza, ele vai indicar apenas tendinite. Se ele tiver a fraqueza, eu conto aí com tendinite em associação com comprometimento muscular. Hipotonia, por exemplo, diminuição da força muscular e do seu volume. Vejamos que o teste descrito como teste de Job é o teste que a gente vai poder observar, que ele vai observar, ou seja, medir a integridade do tendão do músculo supraespinhoso através de resistência isométrica. Então ele vai levar a elevação do braço a uma angulação mais próxima da escápula, trazendo a média de 30 graus. E, consequentemente, em uma posição de rotação interna do polegar para baixo, ele vai descrever como positivo a presença do teste voltado à fraqueza, porque ele vai estar induzindo aqui, ó, ao movimento do polegar para baixo. Então, a presença de dor sem fraqueza indica apenas uma tendinite, pois a gente pode ter uma dor irradiada, uma compressão de raízes nervosas. Então, o teste de Job, ele se assemelha ao que a gente descreveu nos testes anteriores, como, por exemplo, o teste de impacto de NIR, pois a gente vai estar segurando o paciente a região do seu ombro e com uma das mãos a gente vai observar que vamos elevar o seu braço passivamente, promovendo uma flexão anterior com rotação interna e polegar para baixo. Então a gente está o quê? Elevando, tornando positivo para que ele sinta a dor. E agora a gente está aqui vindo para o teste de Job e está fazendo nesse momento aqui, ó, uma posição de rotação interna. Então, consequentemente, a gente está fazendo com que a elevação do braço no plano da escápula, trazendo a rotação interna e, consequentemente, observando fraqueza e se tem dor associado. Então, posso fazer um teste somado ao outro para levar comprovações. Então,
Teste positivo, o paciente refere dor. É comprovado a presença daquele diagnóstico. Teste negativo, não há presença de dor. Então, o diagnóstico muitas vezes não pode ser referente àquela situação que ele se encontra. Se ele der negativo para o teste, não tiver dor, não referir dor ao paciente, então o teste é negativo, então a gente começa a descartar as suspeitas de tendinite. Então, a presença de dor sem fraqueza muscular, ele vai ser apenas descrito como tendinite, porém, ele vai dar como positivo. Outra informação importante é que a gente observe que na tendinite do manguito rotador, nós vamos poder avaliar por meio de radiografias. Então, nessa situação, nós vamos contar com exames de imagem, exames radiográficos, martrografia, ultrassonografia, ressonância magnética. São exames que vão estar influenciando ao longo da confirmação desses exames complementares para confirmar o diagnóstico do paciente. Podemos contar com a artrografia, que permite o diagnóstico de lesões parciais, articulares e lesões completas. Podemos contar com a ultrassonografia, que é um método barato, não invasivo e eficaz, que tem a desvantagem de não permitir a avaliação qualitativa fidedigna do manguito rotador remanescente. Então, nós temos aí esses exames que fazem com que a gente observe e comprove a confirmação dos achados mediante o exame clínico, porém, em associação com esses achados teóricos, nós podemos observar que quando falamos de tendinite, quando falamos de bursite inicialmente, nós vamos lembrar aqui da bursa, então ela estando acima da cabeça do húmero e abaixo do acrômio, os esforços da musculatura, contração e relaxamento repetitivos sobre ela, pode estar provocando a sua inflamação, então, consequentemente, trazendo aí a presença das dores, do comprometimento, já que eu tenho a bursa inflamada, espessada, ela estando sendo comprimida pelo acrômio e pelo músculo que está sobre ela. Nós vamos ter aí a presença da associação com os músculos envolvidos na região do manguito rotador. Quando a gente contar com tendinite na região do manguito rotador, nós podemos contar com redondo menor, infraespinhal, supraespinhal, subescapular, que vão estar influenciando a surgir lesões voltadas aos tendões dessa musculatura, que consequentemente vão estar provocando tendinite. E isso a gente também pode apresentar tendinite envolvendo qualquer tendão da musculatura. Então, por exemplo, no bíceps eu posso ter uma tendinite envolvendo a musculatura do bíceps braquial, que se encontra o tendão voltado a essa região. Outra informação importante é que a gente possa trabalhar ao longo da observar a tendinite na região patelar, pois a gente pode estar contando com a inflamação deste tendão, inflamação do tendão patelar, que vai estar levando aí a um desgaste e dor, e, consequentemente, dificuldade nos movimentos de flexo e extensão, na região do joelho. E assim, nós podemos também observar a presença da tendinite voltado à região do cotovelo, pois nós podemos contar com a tendinite voltado à descrição da inflamação dos tendões que passam ao longo dos epicôndilos, que a gente pode contar com a tendinite voltada aos epicôndilos medial e lateral. Então, epicondilite lateral, epicondilite medial, influenciando nos casos em associação com a descrição que a gente vinha ao comparar. Se a gente conta com a tendinite envolvendo a região do ombro, nós podemos comparar que em um caso de um paciente com seu padrão de normalidade, o tendão da musculatura supraespinhoso, em associação com o tendão do músculo descrito como subescapular, então o seu músculo e o seu tendão, e aqui o tendão do músculo do bíceps. E o que é que a gente vai começar a identificar? Que esse aqui, primeiro, o tendão do supraespinhoso, ele pode estar sendo comprometido
Então, é essa região que vai ser lesionada, começando nos microtraumas até surgir os macrotraumas. Depois vamos ter o tendão do subescapular, que vai se fazer presente nessa região, voltado ao músculo subescapular. E aqui também podemos contar com o tendão do músculo do bíceps braquial. Então, esses tendões aí, eu posso contar com a informação dele por ser o mais comum. E nisso a gente passa a compreender que se eu tenho o comprometimento deles, consequentemente eu tenho a diminuição da mobilidade daquele segmento, daquele membro. E em paralelo a isso, nós vamos compreender que ao longo dos quadros de tendinite, o paciente pode apresentar através de um exame de imagem, a observação ou identificação, por exemplo, de um exame que a gente observa a tendinite volta da região do ombro. Então, quando observa através dos achados, nós vamos compreender que no ultrassom a gente vai ter essa área esbranquiçada, que vai ser justamente a região voltada aqui, não diretamente a tendinite, mas se é uma bursa, então a bursite. Então, nós vamos contar com a presença agora da bursite, então a bursa inflamada. Se a bursa se encontra inflamada, contamos com áreas esbranquiçadas, que me representa dizer a presença da bursa inflamada. Então, consequentemente, ela estando acima, ó, da cabeça do húmero, aqui em cima da região tida como acrômio, então, consequentemente, a bursa estando aqui, apresentando quadro de edema, bursa inflamada, aqui nessa região. Por isso que ela está como situações, imagem esbranquiçada e, consequentemente, se ela está inflamada, contém líquido ao longo do seu interior. Por isso que a imagem está dando a coloração esbranquiçada. Outra coisa importante é a gente observar nos casos em associação com a região patelar. Então, ali nós vimos a presença da inflamação da bursa. Aqui agora a gente está tendo aqui, ó, o tendão, região voltado à extremidade final do fêmur, então côndilos femorais, côndilo tibial, patela e aqui tendão patelar inferior. O que a gente vai estar observando? Que o tendão patelar ele está esbranquiçado e aqui uma perda da continuidade. Então, consequentemente, eu estou observando o quadro de tendinite nesse local, inflamação desse tendão. E o meu paciente vai apresentar limitação na marcha e, consequentemente, na movimentação de flexo e extensão de joelho. E esse comprometimento vai estar levando a gente a identificar a associação dele com o comprometimento voltado a uma diminuição na mobilidade e diminuição na força. E, consequentemente, alterações que vão estar associadas à movimentação ativa. Então, agora a gente encontra uma situação voltada ao tendinite ao ombro, em que a gente encontra pontos de calcificação. Então, nós temos ali o tendão que houve microlesões e agora está tendo ali pontos de calcificação, de fibrose. Então, esses pontos, por exemplo, envolvendo a região do manguito rotador, quando a gente observa em achados radiográficos, a gente observa que através dessas áreas esbranquiçadas, são projeções acima e esbranquiçadas. Se a gente observa através desta imagem aqui, uma ressonância magnética, nós vamos contar com a presença deste ponto, se referindo a este daqui, ó, com uma inclinação e uma alteração do seu padrão. É este ponto que vai estar contando aqui com o tendão voltado à musculatura que está passando ao longo dessa estrutura do supraespinhal, mas que a gente vai estar observando que ele vai estar perdendo sua continuidade. Então, ó, está mais escuro. A coloração perdeu continuidade. Ela vinha no padrão branco e agora está aqui escuro. Pontos de calcificação. E esses pontos de calcificação são pontos mais escuros, que refere ali que houve microtraumas, houve microlesões naquela região. E agora se encontra em processo de calcificação, de recuperação. Portanto, caros alunos, a aula de hoje, ela finaliza-se
por aqui. Obrigado e até a próxima aula.